Estamos aí ao vivo para todos os nossos amigos, irmãos que vão ouvir este vídeo. Eu quero desde já agradecer a todos os meus queridos irmãos que nessa manhã saiu do seu lar, da sua casa e foi juntamente com todos nós ali para esse trabalho tão maravilhoso que nós fizemos ali na nossa igreja, Assembleia de Deus Vinde. Quero aqui agradecer cada irmão que participou, que esteve conosco, que nos ajudou. Vocês saíram de casa, eu já até falei já para vocês hoje pessoalmente, vocês saíram de casa porque vocês amam a Bíblia, a palavra e a obra de Deus. Porque muitas pessoas estão com medo, e eu não tiro a razão das pessoas que estão com medo de sair de casa por causa da pandemia, porque tem medo de contrair o coronavírus. Eu não critico e nem julgo essas pessoas, chamo de medrosa. Eu não sou esse tipo de pessoa que fico classificando as pessoas dessa forma. Mas as pessoas que compareceram foram destemidas, né? E estiveram no ato da passeata na nossa igreja e foram solícitos, né, ao convite e participaram ativamente, de maneira alegre. Se vocês fossem ver, né, como as pessoas que estavam participando estavam felizes ali participando. Eu estava até falando assim, rapaz, era pouca gente, né? Parecia a torcida do Ferroviário, mas também parecia a torcida do Ferroviário em outro aspecto, porque além de ser além de ter sido uma quantidade pequena, foi também, talvez numa proporção até maior, foram também muito divertidos, alegres, para cima, né? Fizeram realmente um trabalho maravilhoso. Então eu só tenho realmente que agradecer a todos os irmãos que participaram. Foi realmente uma bênção. Deus abençoe a vida de todos vocês. Aqueles que não participaram também, Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero só agradecer realmente nessa manhã. Mas eu quero ler um texto porque eu queria continuar. Nós estamos aí numa série de sermões. Eu tenho feito isso na rádio. Hoje não deu por conta da caminhada, da passeata que nós fizemos. Mas eu quero continuar aqui, a gente conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus, e a gente está fazendo aqui uma série de vídeos e mensagens a respeito do Sermão da Montanha, e nessa manhã eu queria dar continuidade a essa mensagem, a essas reflexões a respeito do Sermão da Montanha que nós estamos fazendo em Mateus, tá? E nessa manhã nós vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1. Mateus capítulo 7, a partir do verso 1, vamos ler até o versículo de número 6, tá? Mateus capítulo 7, do versículo 1 até o versículo de número 6. Vamos lá, vamos meditar nas Escrituras de maneira bem devocional, de maneira bem abençoadora. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, para a glória do nome do Senhor. Vamos lá. Não julgueis, para que vocês não sejam julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vão medir você também. E por que reparas tu no algueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? É muito fácil a gente olhar para o argueiro do olho, o algueiro, né, do olho do irmão, o argueiro, né? O argueiro do olho do irmão, observar porque está no outro, né? Então fica muito mais visível eu apontar e olhar, observar e ver onde é que está aquele argueiro do olho do irmão. Mas a gente se esquece que no nosso tem uma trave. Versículo 4 diz assim: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Como é que tu vai ver o argueiro no olho do irmão, se no teu tem uma trave? Como é que tu vai dizer, deixa eu tirar?
Tu tem que primeiro tirar a trave que está no teu olho, para depois você conseguir tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Nunca o contrário, né? Eu tirar o argueiro do olho do irmão, mesmo estando com uma trave no meu olho. Aí isso realmente não tem a menor possibilidade da gente fazer dessa forma. Porque como é que eu vou disciplinar, apontar, julgar uma pessoa se eu também sou uma pessoa digna de julgamento? Sou uma pessoa também que tenho os meus defeitos e tenho defeitos até maiores do que o do meu irmão, porque a palavra do Senhor diz que o que está no olho do meu irmão é um argueiro e o que está no meu olho é uma trave. E Jesus diz: por que você então vai julgar, meu amigo, a outra pessoa que está com argueiro, sendo que você tem uma trave no seu olho? Aí Jesus, no versículo número 5, diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Outro dia eu venho falar aqui do versículo de número 6, certo? Porém, nesse dia, eu quero falar aqui rapidamente a respeito dos julgamentos temerários, dos julgamentos precipitados, que muitas vezes nós fazemos, às vezes sem querer nós fazemos, né, em relação às pessoas. Vemos as pessoas e já julgamos. Vemos um comportamento que às vezes até errado e a gente, julga, a gente condena, a gente acaba maximizando ainda mais o problema, né? Piorando as coisas, a situação. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, elas nas redes sociais principalmente, porque você não está vendo, você não está em contato direto com a pessoa, então é muito mais fácil de julgar uma pessoa que eu não estou vendo. Então eu julgo uma pessoa por uma foto, eu julgo uma pessoa pela aparência, por um defeito físico, e nós saímos aí fazendo julgamentos e juízos de valores em relação às pessoas, simplesmente porque são pessoas diferentes, são pessoas que têm um defeito, um problema, e muitas vezes nós não gostamos, que achamos ridículo, e muitas vezes a gente não vigia, a gente não medimos esforços em estar falando e criticando e julgando, menosprezando, colocando aquela pessoa para baixo. Recentemente eu vi uma reportagem na qual acho que é o presidente do Instituto Palmares, se eu não me engano, acho que deve ser esse nome, sabe? Que ele é negro, ele é careca, mas acho que ele não deveria ter nascido negro, né? Pelos comentários que ele faz em relação à sua própria raça, ele não acho que ele é um negro infeliz, né? Pela forma como ele fala, pela forma como ele fala e desdenha e zomba, assim, de uma maneira ridícula e agressiva. Ele deveria ser um branco. Eu acho que ele está vivendo uma vida desgraçada porque nasceu como negro. E ele fez um comentário porque um determinado, eu não vou aqui dizer com tanta exatidão, mas foi um comentário que ele fez em relação ao cabelo de uma pessoa negra, né? Aqueles cabelos afro que muitos negros fazem, né? E fica aquela coisa assim bem grande. E ele fez um comentário, né, pejorativo em relação àquela pessoa, dizendo: os cabelos afros e tal, por que você não corta como o meu? Eu sou careca, pra que isso e tal? Querendo desvalorizar aquela característica racial, né, que muitas pessoas acabam supervalorizando e que gostam, que deixa o cabelo crescer e fazem aquele negócio, deixa, né, aquele cabelo ficar grande, aquele negócio todo. E ele desdenhou com agressividade, falou da raça negra,
dizendo por que vocês, de uma maneira assim super pejorativa, né, de uma maneira super agressiva, deselegante. E aí os seguidores do ódio começaram também a descer comentários a respeito do rapaz. Parece que ele que tinha quebrado um fone, ou o fone ficou com defeito porque ele não conseguia colocar bem na cabeça por causa dos cabelos afros, né? E ele começou a falar besteira, né? Posso até depois transcrever literalmente o que ele falou, mas muita bobagem mesmo. E infelizmente, né, aquelas pessoas que os seguem, né, são pessoas que têm um ódio tremendo no coração. Isso eu já tenho percebido, inclusive com pessoas evangélicas também, pastores que fazem determinados comentários que não deveriam fazer, que eu acho ridículo, né? Outra vez eu vi um comentário de um pastor dizendo que crentes raiz, aí tinha um leão. Aí do outro lado tinha um leão com um cabelinho assim, ele querendo fazer a menção de um leão gay, né? Dizendo crentes que vivem ou que participam de igrejas de fundo preto. Aí Nutella, né? Aquele leão. E eu vendo aquilo aí, vi os comentários dos crentes que estavam fazendo aquele comentário daquela postagem ridículo, os comentários terríveis, dizendo ali não tem o Espírito Santo, ali os crentes ali são pessoas que não têm Deus, nesse sentido, sabe? São pessoas que não têm o Espírito Santo, que não existe quebrantamento, onde o fundo da igreja é preto, não sei o que. Rapaz, são comentários ridículos. E para você perceber que os comentários que estavam sendo feitos eram comentários contra irmãos que participam de igrejas que tem essa estética mais moderna, né? De ter um fundo preto, diminuir a luz na hora do louvor, aquele negócio todo. Para você ver que nós evangélicos conseguimos menosprezar, derrubar, destruir e muitas vezes causar separação entre nós mesmos, quanto mais contra pessoas que estão lá fora. Eu falo isso por experiência própria, né? No início da pandemia, eu fiz alguns comentários políticos, eu me envolvi muito nessas questões porque achava muito exagerada a forma como a igreja evangélica começou a se posicionar no início da pandemia. E eu fazia comentários, né, dizendo, olha, a pandemia está matando, vamos ter calma, tal, para que isso? E o pessoal, agora não é a vez da economia nesse momento, né? Na época estava havendo o lockdown. E eu tentando simplesmente argumentar, e eu era super agredido, né, por evangélicos. Chamava de abestado, retardado, medroso, de tudo que você possa imaginar. Né, ao ponto de eu chegar para determinadas pessoas, alguns evangélicos que eu não conhecia, pessoas que nem me conheciam, irmão. Ficavam me criticando, falando que eu era besta, abestado, idiota. Nem me conheciam. E eu disse, mas você é cristão mesmo? Ele ficou... Eu percebi que a palavra que eu falei assim incomodou ele, né? Rapaz, mas você falou isso contra mim, para que tanta agressividade contra mim? Então, para você ver que a própria igreja evangélica, ela entrou na onda da agressividade, da violência com palavras, nas redes sociais, xingamentos, e nós precisamos voltar para as escrituras sagradas. Os evangélicos, em especial, precisam retornar às escrituras. E as escrituras no Mateus capítulo 7 diz: não julgueis para que vocês não sejam julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, às vezes a gente fica achando que nós evangélicos estamos sendo perseguidos. Não, estão falando um monte de determinado pastor porque falou sobre a vacina, não sei o quê. Mas será que isso não é um reflexo do que nós evangélicos também estamos fazendo com as pessoas? Isso não é um reflexo daquilo que a gente precisa meditar, irmão. Isso aqui é uma reflexão. A gente precisa abrir os horizontes das pessoas, e a gente só abre através das reflexões que nós fazemos, né? E será que nós não estamos pagando, recebendo
o tratamento com que também tratamos as outras pessoas, que é julgando, condenando, derrubando, xingando, agindo com violência, né? Destruindo reputações, né? Recentemente nós tivemos um pastor que ele falou a respeito das Sagradas Escrituras, dizendo que as Sagradas Escrituras eram insuficientes, dizendo que a palavra de Deus precisava ser atualizada, e esse pastor, irmão, foi detonado, porque ele falou essas coisas, detonado, xingado. Você imagina aí o que foi que não aconteceu, o que esse pastor não ouviu dos evangélicos, né? Então, será, meus queridos, que nós não estamos vivendo um momento em que nós estamos colhendo o que estamos plantando? Será que nós não estamos julgando demais e estamos agora sendo também julgados pelo mundo? Olha, vocês são tão certinhos, olha, vocês são tão... só querem ser tão certos. Por que vocês então agem dessa forma? Então, por que vocês falam dessa forma? Então, por que vocês... Então, a gente precisa entender, e as Escrituras Sagradas nos ensinam, que nós precisamos não julgar para que nós não sejamos julgados. Não sei se você está me entendendo. Porque com o juízo com que julgares, serei julgado. E com a medida com que tiverdes medidos, eles também vão nos medir, irmão. Então, aquilo que as pessoas estão dizendo que é uma perseguição religiosa, ao meu ver, não é perseguição religiosa. Nós estamos recebendo de volta aquilo que nós praticamos. Nós estamos recebendo de volta o mesmo tratamento com que tratamos os outros. Nós reparamos o algueiro do olho do irmão, mas esquecemos que no nosso olho tem uma trave. Nós conseguimos reparar o algueiro no olho de todos os pecadores, mas no nosso tem uma trave que nós precisamos tirar. Nós precisamos tirar a trave da presunção, do orgulho, né? Porque eu sou santo, porque tenho Jesus. Não é porque eu tenho Jesus que eu tenho que menosprezar o pecador e denegrir a imagem do pecador, dizer que ele vai para o inferno assim, sem dar a chance dele receber o perdão e a misericórdia de Deus, achando que eu dizendo que ele vai para o inferno, ele vai de alguma forma ter medo de ir para o inferno e voltar para a igreja. E as pessoas começam a ver a igreja por medo de ir para o inferno, ou por medo de ser castigado por Deus. Eu acredito que chegou a hora de pregarmos o evangelho da misericórdia e do amor às criaturas, às pessoas. Não importa o pecado que elas pratiquem, nós não iremos julgar essas pessoas. Quem julga essas pessoas é Deus, e no momento certo. Deus nem julgar, nesse momento Deus está julgando. O julgamento chegará para todos. O nosso papel enquanto cristãos evangélicos e pregadores do evangelho é lançar sementes, é pregar o evangelho e dizer que Deus perdoa o mais vil pecador. Não importa qual seja o pecado que você praticou na sua vida, o importante é que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Quem não aceitar, quem não crê, já está condenado. Mas se essa condenação sou eu que vou fazer, sou eu que vou ofertar, sou eu que vou exercer sobre a pessoa, não. Eu sou pregador das boas novas, eu não sou pregador da condenação. Eu não estou aqui eu não quero passar pela terra sendo pregador do ódio, pregador da condenação, pregador do inferno. Eu quero passar por aqui falando do maior amor que eu já vi na face da terra, que foi o amor com que Deus me amou, que é o amor realizado por Jesus Cristo, que foi realizado, que foi ofertado por Jesus Cristo. Eu quero viver como ele viveu, ofertando às pessoas a oportunidade e não fechando a porta ou dizendo que as pessoas irão para o inferno porque estão no pecado. Como é que é assim, de uma agressividade tremenda, porque as pessoas estão lá no pecado, elas não entendem, não receberam a revelação especial, não aceitaram Jesus como Senhor pessoal de sua vida. Por que então? Porque eu tenho que chegar para elas pregando que elas vão para o inferno. Primeiro eu tenho que pregar o amor de Cristo, que elas vão para o céu. Se elas confessarem a Jesus como Salvador, Jesus irá perdoar seus pecados. Essa é a mensagem que temos que chegar pregando. E a gente quer chegar condenando.
E a Bíblia diz: não julgueis para que vocês não sejam julgados, porque com o juízo com que vocês julgares, vocês também serão julgados. Tira primeiro o argueiro que está no teu olho e depois você vai ter clareza. Melhor dizendo, tire primeiro a trave que está no teu olho e você verá com clareza o argueiro que está no olho do teu irmão e você poderá ter a capacidade e a autoridade de retirar o argueiro que está no olho do seu irmão. Então essa é a reflexão de hoje, tá? Vamos olhar para nós mesmos com humildade, né? Vamos tirar a presunção e a santarrice. Nem posso falar dessa forma. Essa forma santarrão de viver, de achar que eu que vou para o céu, os outros vão para o inferno, e ficar com raiva porque os outros estão pecando. Não fique com raiva não, meu amigo. Quem tem é Deus, eles vão se resolver com Deus. Não fique com raiva não, ofereça misericórdia e perdão. Mas o fulano pecou, tá fazendo, são filhos do diabo, tal. Para que tudo isso? Para que tanta agressividade? Faça como Estevão, faça como Jesus. Jesus, ele recebendo agressividade e violência e ele perdoando o povo. Quando ele estava lá na cruz pregada, negado, todo mundo ali xingando Jesus, o que é que Jesus dizia? Deus, Senhor, perdoa-lhes, perdoa esse povo, porque eles não sabem o que fazem. Olha aí, ele poderia muito bem xingar, eu vou também xingar, eu vou falar mal desse povo, que esse povo realmente precisa, merece ser falado mal, esse povo é nojento, é pecador, um cara santo que nem Jesus foi. Ele tinha toda a autoridade para poder condenar logo ali as pessoas, ele tinha toda a autoridade para poder falar contra aquelas pessoas, a ignorância daquelas pessoas. Jesus não fez nada disso. Jesus, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Por que nós não tratamos pecadores da mesma forma? Da mesma forma foi Estevão sendo apedrejado, depois de uma das melhores e maiores pregações que eu já vi na Bíblia Sagrada. Ele foi apedrejado pelos seus algozes, e quando ele estava sendo apedrejado, ele orou ao Pai, dizendo a mesma coisa que Jesus falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E nós não, a nossa oração é: Senhor, destrói esses miseráveis. Senhor, manda fogo do céu para destruir esse samaritano desgraçado. Nós estamos evangelizando e pregando o evangelho dessa forma. E eu não quero me associar a crentes que pregam o evangelho dessa forma, tá? Essa é a reflexão de hoje. Vamos orar pela misericórdia de Deus. Eu peço que você possa fechar os seus olhos aí e ore comigo em nome do Senhor. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar com os meus irmãos. Muita gente ainda vai ouvir pelo YouTube, que vão ouvir pelas redes sociais. Abençoa, Senhor, aqueles que estão acompanhando nesse momento. Que o Senhor venha derramar o Teu Espírito Santo sobre cada um. Nos dá humildade, Senhor, para olhar para a trave que está nos nossos olhos. Que possamos olhar os nossos defeitos primeiro e melhorá-los. Se tem uma coisa que a gente não pode tolerar, é o nosso próprio pecado. Aí a gente não pode tolerar. Mas o pecado do nosso próximo, Senhor, a gente tem que ter misericórdia. Nós temos que ser longânimos. Nós temos que exercer a misericórdia, levar a misericórdia às pessoas. Senhor, vem, Senhor Deus, nos dá a humildade de olhar para a trave e tirar a trave. Não só olhar para a trave que está no nosso olho, mas também retirar a trave, para que possamos ajudar outras pessoas a tirar o argueiro que está no olho delas. Pai, recebe as nossas orações e nos dá um resto de domingo maravilhoso e um culto de missão abençoado nessa noite. Te pedimos essas bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero aqui agradecer, a Genise Márcia, minha irmã, que permaneceu até agora, e todos aqueles que vão ouvir, vão de alguma forma participar. Deus abençoe a todos vocês, pessoal do YouTube, e até o próximo domingo, se Deus quiser. Deus abençoe sua casa, sua família, para a glória do nome do Senhor. Até mais.